Olá, eu sou Kleber Oliveira e este é o canal Desperta-te. Seja muito bem-vindo. Este é o nosso vídeo especial de Natal. Nele eu trago a você 7 fatos sobre o Natal. Fatos como: Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Quem são os 3 reis magos? Mas antes, eu gostaria de te convidar a clicar no botão vermelho aqui embaixo e inscrever-se, pois assim, toda vez que publicarmos um novo vídeo, o YouTube notifica você. Então agora, 7 fatos sobre o Natal. Fato número 1. A origem do presente de Natal. O costume de se presentear alguém na ocasião do Natal se deve aos relatos bíblicos que dizem que, por ocasião do nascimento de Jesus, uns magos vieram do Oriente e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Não se sabe exatamente quando esta tradição se iniciou, mas foi o Papa Libério que a oficializou em 354 d.C. Fato número 2. Os 3 reis magos. Tradicionalmente, aprendemos que, por ocasião do nascimento de Jesus, 3 reis magos vieram, o visitaram e o presentearam com ouro, incenso e mirra. A questão é, os relatos bíblicos não dão conta de que eram 3 e nem mesmo que eram reis. O capítulo 2 do Evangelho de Mateus começa dizendo: "E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém." No capítulo 2 também, no versículo 11, diz: "E entrando eles na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe. Então se prostraram e adoraram, abriram os seus tesouros e lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra." Pelo fato de terem ofertado 3 presentes, passou-se tradicionalmente a considerar que se tratavam de 3 magos. Somente no século III passou-se a chamá-los de reis, talvez pelo valor considerável dos presentes ofertados, ou ainda numa tentativa de reafirmar a profecia que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 73, no verso 11, que diz: "E eis que todos os reis da terra se prostrarão, todas as nações o servirão." Mas fato é que a Bíblia em nenhum momento nos traz certeza de que eram 3 pessoas, tampouco que se tratavam de reis. Fato número 3. Baltazar, Gaspar e Melquior. Se não existem evidências bíblicas de que os magos eram reis e que eram 3, também não existem relatos nenhum acerca de seus nomes. Fato é que, apenas 800 anos depois do nascimento de Jesus, os magos receberam nomes e locais de origem simbólicos. Em hebraico, esses nomes significam Bitsaria, Senhor dos Tesouros; Gataspa, o Branco; e Meliquior, Senhor da Luz. Não existem nenhuma evidência histórica acerca da existência dessas 3 pessoas. Fato número 4. Quando começaram a usar o ano do nascimento de Jesus como o ano 1? Em nenhum momento da história humana existiu apenas um sistema de datação. Foram os gregos os primeiros a tentarem definir o ano 1. Eles entendiam que seria necessário que o ano 1 fosse contado a partir de um acontecimento cultural importante. E eles definiram que o ano 1 seria o ano em que havia acontecido a primeira edição dos Jogos Olímpicos, 776 a.C. O Império Romano também estabeleceu o seu próprio calendário. Eles entenderam que o ano 1 deveria ser representado por um fato histórico importante. E eles decidiram que tal fato histórico seria a fundação da cidade de Roma, capital do Império Romano, que aconteceu no ano de 753 a.C.
sumérios, bizantinos, chineses também estabeleceram seu ano 1 de acordo com os seus próprios critérios. No meio dessa confusão de calendários, o monge Dionísio Exíguo, no século VI, decidiu estabelecer um ano 1 a partir dos seus próprios critérios. Seria natural que um monge cristão buscasse uma data importante que tivesse a ver com a sua crença, com a sua religião. Então, não seria estranho que um monge definisse o ano 1 como o nascimento de Cristo. E foi o que aconteceu. Depois de algumas pesquisas e cálculos, o monge chega à conclusão do ano do nascimento de Jesus. Então ele escreve ao bispo Petrônio, expondo a ideia de implantar um novo ano 1, chamado Anno Domini, em português, o ano do Senhor. A partir de então, está estabelecido o conceito de contar os anos a partir do nascimento de Jesus. Mas foi apenas em 1627 que um astrônomo francês introduz o conceito AC, isto é, antes de Cristo, pois entendia que o mundo já existia antes do nascimento de Jesus e tais anos e acontecimentos deveriam ser contados. Fato número 5. O Natal no dia 25 de dezembro. No hemisfério norte, o solstício de inverno acontece entre os dias 22 e 25 de dezembro. Os romanos comemoravam este fenômeno natural com uma festa pagã chamada Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol Invencível, uma homenagem ao deus Mitra. No século IV, com a conversão do imperador Constantino, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Desta forma, a data, 25 de dezembro, passa por uma ressignificação. E então, o Deus Sol Mitra passa a ser substituído pelo Sol da Justiça de Malaquias 4:2, ou ainda pela Luz do Mundo de João 1:4, Jesus Cristo. No século IV, o Papa João I oficializa o dia 25 de dezembro como o dia da comemoração do nascimento de Jesus. Os cristãos armênios e os cristãos ortodoxos comemoram o nascimento de Jesus no dia 6 e 7 de janeiro, respectivamente. Fato número 6. Jesus pode ter nascido no ano 4 a.C. Dei um nó na sua cabeça agora, né? Mas fica tranquilo, eu explico. Depois de alguns cálculos e pesquisas, o monge Dionísio Exíguo definiu o que seria o ano do nascimento de Jesus. No entanto, ele não levou em consideração algumas informações históricas e nem mesmo algumas informações constantes na Bíblia. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, que Jesus nasceu em Belém da Judéia em um dos anos que governava o rei Herodes. No entanto, historicamente, a morte do rei Herodes está documentada no que seria o ano 4 a.C., ou seja, 4 anos antes do ano definido pelo monge como sendo o ano do nascimento de Jesus. Sendo assim, historiadores atestam que o nascimento de Jesus aconteceu entre o ano 4 e 7 antes do ano definido pelo monge Dionísio. Sendo assim, se fizermos as devidas correções, o ano que estamos, 2019, é na verdade o ano de 2023. Fato número 7. O verdadeiro nascimento de Jesus. Não existem documentos, registros civis, certidão de nascimento que ateste a data do nascimento de Jesus. Mas levando em consideração algumas informações que a própria Bíblia nos oferece, podemos chegar ao mês exato do nascimento de Jesus. Entenda, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 5, nos fala sobre um sacerdote chamado Zacarias, casado com Isabel, que servia no templo no turno de Abias. Durante o período em que o rei Davi era rei de Israel, ele estabeleceu um calendário para que os sacerdotes servissem no templo em turnos de 15 dias. Estes turnos passaram a ser conhecidos
pelos nomes dos primeiros sacerdotes que serviram em cada turno. O turno de Abias, a saber, é o 8º turno do ano, que corresponde no nosso calendário atual ao mês de julho. Lucas continua nos dizendo que, ao terminar o seu serviço no templo, o sacerdote Zacarias retorna para sua casa e Isabel, sua mulher, fica grávida. Lucas continua os seus relatos nos dizendo que no 6º mês de gestação de Isabel, Maria recebe a visita do anjo Gabriel e fica grávida do Filho de Deus. Com base nesses dados, sabemos que Isabel ficou grávida no mês que corresponde ao mês de julho no nosso calendário atual. E sabemos também que 6 meses depois, Maria ficou grávida, ou seja, final de janeiro, começo de fevereiro, levando em consideração uma pequena variável que existe entre o nosso calendário e o calendário judaico. A partir de tais informações que a própria Bíblia nos oferece, podemos chegar à conclusão que o nascimento de Jesus aconteceu no mês de outubro. Meu querido amigo, minha querida amiga, parece que com as informações que eu trouxe até você no vídeo de hoje, eu esteja tentando desconstruir tudo o que você sabe, pensa, entende acerca do Natal, ou ainda te convencendo a deixar de comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. No entanto, este vídeo foi produzido com o objetivo de trazer a você informações que talvez nunca tenham sido ditas a você até agora. Mas eu acredito que tais informações não devem interferir de maneira alguma na sua fé, nem mesmo na forma como você comemora, ou nem mesmo quando você comemora o Natal. Eu entendo que se de fato fosse importante que o dia do nascimento de Jesus fosse sabido por todos nós, o próprio Deus teria tomado providências para que tal data fosse preservada até o dia de hoje. Então, se todos comemoram o Natal no dia 25 de dezembro, eu não consigo ver como isso fere a palavra de Deus. Então comemore, fale de Jesus, fale do amor dele pelas pessoas. Aproveite essa data especial. Mas eu preciso dizer uma coisa. Assim como Jesus nasceu um dia e nós não sabemos que dia é este, certamente ele vai voltar em um dia que nós não sabemos qual. E a forma com que temos vivido é que vai definir como será este encontro com ele. Pense nisso. Assim como os magos abriram os seus tesouros e deram o que tinham de melhor a Jesus Cristo, abra o seu coração, entregue a ele o que você tem de melhor, entregue a sua vida. Meu querido amigo, minha querida amiga, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com os seus amigos através das suas redes sociais, através do WhatsApp, que você tenha um Feliz Natal, que Deus abençoe, até a próxima, graça e paz.